Olá, gente, professor Claudinei para mais um vídeo do canal Matemática Extra Classe. Hoje, dando continuidade ao estudo das cônicas, vamos ver a hipérbole. Definição. Hipérbole é o nome da curva que surge quando um cone duplo é interceptado por um plano paralelo ao seu eixo. Gente, então, na verdade, aqui eu coloquei aqui quais seriam as cônicas, né? Então, vamos lá. Então, digamos que eu tenho aqui dois cones, né? Eles são opostos daqui, tá certo? Então, quais são as cônicas possíveis aí? Vamos lá. Então, digamos que eu tenho uma face aqui, uma face plana, né? Que vai cortar aqui um desses dois cones aqui. Então, ou corta o de cima ou o de baixo. De maneira que o corte é paralelo a essa face aqui, tá ok? Mas lembrando, esses cones eles tendem ao infinito, tá certo? Então, esse contornozinho aqui seria uma circunferência, certo? Então, a figura seccionada aí formaria esse contorno aqui circular, tá ok? Então, temos que a circunferência seria uma cônica, tá certo? Esse corte já aqui, veja só, está cortando aqui apenas um dos dois cones. No caso aqui eu coloquei cortando esse de baixo. Vocês vão ver que caso isso aqui vá realmente para infinito, essa figurazinha aqui, ó, contornada aqui, ó, esse contorno rosa, ele tende ao infinito, certo? E como é um cone, a tendência é que ele vá se expandindo e essa abertura aqui, ela vai aumentando. Então, isso aqui seria nada mais nada menos que a parábola que a gente estudou no primeiro ano, quando a gente viu função quadrática, tá certo? No caso, olha, bem parecida com isso aqui, tá? Nesse caso aqui, há uma inclinação desse plano. Esse plano aqui, ele não seria paralelo a essa possível face aqui circular, tá ok? Então, nesse caso, como está um pouco inclinado em relação a essa face, mas lembrando, essa face aqui ela não existe, né? Estamos indo para o infinito. Então, vamos imaginar que tem uma face aqui, ela vai ser circular, mas ela nesse caso não seria paralela a esse plano. Então, essa figura aqui, que é resultado desse corte aqui, seria, no caso, a famosa elipse que a gente estudou aí numa aula anterior, tá certo? Eu vou até colocar o link aqui para vocês verem a elipse. Mas olha esse caso aqui interessante. Nesse caso, eu tenho aqui os dois cones, certo? E esse plano aqui, ele corta os dois de maneira, né, que eu vou formar aqui algo parecido com duas parábolas aqui, né? Uma com concavidade para cima, outra com concavidade para baixo, tá certo? O interessante é o seguinte, aqui não tem, não, essa figura não ficou muito bem destacada, não, mas o ideal é que isso aqui fosse uma coisa perpendicular, tá certo? A essas bases aqui. Muito bem. Nesse caso, essas duas figuras aqui, que são chamadas de ramos, né? As duas formariam isso aqui, tá certo? Lembrando que isso aqui vai para o infinito, certo? E aqui também. Essa figura aqui, ela é como a gente vai dizer assim, o reflexo dessa, tá certo? Tá certo? Ela não pode ser diferente dessa daqui, não. Então, essas duas figurinhas aqui juntas, elas formam o que seria, então, a hipérbole, que é o que nós vamos ver hoje, tá bom? Então, essas são as cônicas possíveis: circunferência, parábola, elipse e hipérbole. Vamos ver quais são os elementos da hipérbole. Vamos lá. Lembrando, essa figurazinha aqui, essa figura que está aqui, chamada de ramo, ela é, vamos dizer assim, um espelho dessa daqui, tá certo? Vamos lá. Primeiro, F1 e F2, os focos, tá aqui, esses dois pontos aqui, tá certo? Não tem nada a ver com os focos lá da elipse, né? Vocês percebem que não, mas aqui nesse caso também temos focos F1 e F2, tá certo?
Nesse caso, eu estou traçando aqui uma hipérbole em que existe aqui um centro que ele vai ser exatamente o ponto de origem das posições, tá certo? Que é o ponto de coordenadas 0, 0, mas eu já posso adiantar que essa hipérbole pode estar em qualquer posição no plano cartesiano, mas nós vamos trabalhar aqui apenas aquelas em que o centro coincide com o ponto da origem das posições. Então, obrigatoriamente, esses focos aqui têm que estar sobre o eixo X, nessa situação aqui, tá certo? Então, vocês vão ver que esse foco aqui ele vai ter coordenadas menos 6 e 0, menos C e 0, e o outro vai ter, obrigatoriamente, C e 0. Então, por exemplo, se esse foco aqui tiver coordenadas menos 4 e 0, esse outro tem que ter, obrigatoriamente, coordenadas 4 e 0, tá ok? Por quê? Porque o centro, ele está coincidido com o ponto da origem das posições. Então, aqui seria o centro O. Eu não coloquei aqui não, tá certo? Mas vamos dizer que está aqui O, ele é esse pontinho aqui, tá certo? Esse ponto O, ele é ponto médio em relação aos dois focos, ou seja, a distância dele para cá é igual a dele para cá, tá ok? 2A seria o eixo real. Lembra no caso, se aqui fossem, vamos lá, parábolas, isso aqui é o vértice, né? Seria o vértice da parábola. Aqui sendo uma parábola, aqui seria o vértice. Justamente, esses dois vértices aqui seriam os pontos A1 e A2, certo? E justamente a distância de A1 até A2 seria, então, a distância, seria, então, o eixo real, tá certo? Perceba bem que do centro até aqui tem uma medida A, ok? Do centro para cá também vai medir A. Então, qual seria a distância daqui para cá? A mais A, 2A. Então, 2A seria, então, o eixo real. Ainda voltando na questão do foco, se o foco está aqui, a distância do foco ao centro seria uma medida C. Coloquei aqui, tá? Então, se daqui para cá mede C, então daqui para cá, para o outro foco, também mede C. Então, qual seria a distância entre os dois focos? C mais C, 2C, tá ok? Então, 2C seria a distância focal. E o chamado eixo imaginário, que seria esse aqui, ó. Veja só, certo? É onde fica o espelho, né, dos dois ramos aqui, tá bom? Veja só, a distância do centro para cá mede B. A distância do centro para cá também mede B, tá certo? Esse B1 e esse B2, a distância entre os dois, então, seria B mais B, 2B. Esse 2B seria, então, o eixo imaginário. Então, vamos lá. F1, F2, a distância dos dois focos, distância focal, determinada por 2C. A1 e A2 seriam os vértices desses dois ramos aqui. A distância de A1 para A2 seria A mais A, 2A seria, então, o eixo real. Do centro até B2, do centro até B1, nós temos B e B. Então, a distância de B1 a B2 seria 2B, seria o eixo imaginário. Então, se você pegar a distância C e dividir pela distância A, nós temos a excentricidade, como a gente viu lá no caso da elipse, C sobre A seria sempre a excentricidade, tá certo? Muito bem, vamos agora para a equação reduzida, né? Não, aliás, temos aqui então uma relação importante, né? Se aqui mede A, então repara, ó, daqui para cá seria A, ok? Se daqui para cá mede B, que é essa distância aqui, ó, B, então daqui para cá mede B. E um detalhe importante, a distância do centro ao foco, que a gente disse que é C, ela vai ser igual à distância do ponto A a qualquer um dos pontos B. Ok? Então, esse ponto A até B, desse ponto A até B, essa distância será igual justamente à mesma distância do foco à origem, ao centro. Certo? Então, seria C. Então, aqui eu teria um triângulo retângulo, né? Nesse caso, a hipotenusa, o maior lado é que mede C.
Então, nós teríamos aqui a possibilidade de fazer uma relação pitagórica, só que no lugar de ser a ao quadrado igual a b ao quadrado vai ser o quadrado, vai ser exatamente, ó, c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Por quê? Porque c, nesse caso, é a hipotenusa. Não confunda com aquela relação que a gente trabalhou lá na elipse. Lá é o a que é a hipotenusa, tá certo? Aqui, no caso, seria o c. Então, essa relação é muito útil, principalmente quando a gente quer saber a distância focal. E a distância focal precisa do valor de c. Então, a gente pode achar o c aqui, tendo a e tendo b, é óbvio, né? Equação reduzida da hipérbole. Olha, a hipérbole ela pode vir nessa situação, né? As concavidades dos ramos na horizontal. Nesse caso, a equação seria, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Parece muito com a da elipse, né? A diferença é que aqui é menos, não é mais, tá certo? Olha só, o eixo real, tá aqui ele, ó, a distância de A1 até A2. Perceba bem, o eixo real está aonde? No eixo x, não é isso? Se ele está no eixo x, então o a ao quadrado tem que estar justamente embaixo do x ao quadrado, tá certo? Nesse caso aqui, olha só, o eixo real está aqui, certo? Consequentemente, os focos também estão aqui. Olha o eixo real aqui, ó, está na vertical, está sobre o eixo y. Então, o a ao quadrado tem que estar abaixo do y ao quadrado. Então, a diferença lá do caso da elipse para cá é que, no caso, a gente trocava lá na elipse a posição do a ao quadrado e do b ao quadrado. No caso da hipérbole, o que a gente muda é a posição do x ao quadrado com o y ao quadrado. Veja que o a ao quadrado e o b ao quadrado continuam aqui embaixo na mesma posição. Quem inverteu de posições foi x ao quadrado e o y ao quadrado. Então, vamos lá. Se os ramos estiverem com os focos na horizontal, a gente começa com x ao quadrado. Agora, se os focos e os ramos estiverem com aberturas na vertical, né, a gente trabalha, então, começando com y ao quadrado. Então, essas são as equações reduzidas da hipérbole. Vamos ao primeiro exemplo. Determine a equação da hipérbole com focos F1, menos 10 e 0, e F2, 10 e 0, e o eixo real medindo 16 unidades. Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Vamos lá. De acordo com as coordenadas dos focos, percebemos que eles estão sobre o eixo X, né? Ponto menos 10 e 0, ponto 10 e 0, são dois pontos que estão sobre o eixo X. Pois as coordenadas y são iguais a 0, né? 0 em y e 0 em y significa que os dois pontos estão sobre o eixo X. Então, os focos estão realmente na horizontal. Então, já podemos afirmar que o C é igual a 10, né? Ó, 10 menos 10, então o C você já tira daqui. Já sabemos que o C é igual a 10. Ótimo. Então, se eu quero saber a distância focal, ótimo, fácil. Do centro para cá mede 10, do centro para cá mede 10, 10 mais 10 seria 20. Se eu perguntasse a distância focal, seria só dobrar o valor do C. Mas nesse caso, o que eu quero é determinar a equação da hipérbole. Olha, para achar a equação, eu preciso do A e do B, certo? Então, o que é que eu tenho? Por enquanto, eu tenho C. Mas uma coisa foi dada no problema, o eixo real. O eixo real, ó, foi dado que o eixo real tem 16 unidades, está aqui no problema. Se ele tem 16 unidades, é o comprimento desse eixo real, então temos que, ó, que o eixo real, a fórmula lá, lembra? A fórmula é 2 vezes A. Se o eixo real, ou seja, 2 vezes A é igual a 16, então quer dizer que o A é 8, certo? Então, sabendo que o eixo real mede 16, então o A é a metade, o A mede 8. Beleza, já tem o A. Falta quem para a gente poder montar a equação reduzida? Falta o B. Olha, eu tenho o A, eu tenho o C. Se eu tenho o A e o C, acho o B usando aquela relação pitagórica, né? Para determinar a equação da hipérbole, precisamos conhecer A e B. Portanto, devemos utilizar a relação fundamental para encontrarmos
o valor de B. Então, segue que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, a relação pitagórica para a hipérbole. Por quê? Porque eu tenho o valor de C, tenho o valor de A. Vamos substituir? O A é 10, o C, perdão, é 10 e o A é 8. Então, substituir, ó, C é 10, A é 8. Bem, 10 ao quadrado, 100. 8 ao quadrado, 64, mais B ao quadrado. Esse 64 eu posso passar para o outro lado, ele vai passar menos. 100 menos 64 vai dar 36. Se o B ao quadrado é 36, então o quadrado vira raiz, né? Então a raiz de 36 seria, ó, 6. Então esse é o valor de B. Pronto, se eu tenho A igual a 8 e se eu tenho B igual a 6, como é que vai ficar a nossa equação reduzida? Vamos lá. Conhecidos os valores de A e B, podemos escrever a equação da hipérbole com foco sobre o eixo x. Lembra? Lá a gente viu que estava sobre o eixo x, então começa com x ao quadrado. Então essa vai ser a equação reduzida dessa hipérbole. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Vamos substituir o A e o B? Vamos lá. O A a gente achou lá que é 8, né? Porque a metade 16 deu 8, né? E o B a gente achou com a relação pitagórica que deu 6. Então só faz elevar aqui aos quadrados. Então vai ficar, ó, com x ao quadrado sobre 64 menos y ao quadrado sobre 36 igual a 1. Essa é a equação reduzida da nossa hipérbole em questão. Vamos ao exemplo 2. Determine as medidas dos eixos. Nesse caso eu quero saber a medida do eixo real e imaginário, certo? E a distância dos focos da hipérbole y ao quadrado sobre 16 menos x ao quadrado sobre 9 igual a 1. Nesse caso, eu quero achar a medida dos dois eixos e a medida da distância focal. Vamos lá. Lembra que aqui sempre vai ser o A ao quadrado e aqui vai ser sempre o B ao quadrado, no caso da hipérbole. Acha a raiz quadrada disso, acha a raiz quadrada disso, você já vai achar o valor de A e o valor de B. Não é isso? Então, se A ao quadrado é 16, então, se isso aqui A ao quadrado é 16, então o A tem que ser 4, né? Vai ser a raiz de 16. Achei o A. Qual é a medida do eixo real? O eixo real não é o dobro de A, 2 vezes A, né? Então, daqui a pouco a gente calcula isso aí, lembra, né? Agora, olha aqui. Aqui na fórmula é B ao quadrado. B ao quadrado é 9. Olha, acha a raiz quadrada disso. Então, o B vai ser igual a 3. Eu quero saber o eixo imaginário. Lembra que o eixo imaginário é 2 vezes o B? Então, seria só fazer 2 vezes esse valor aqui, né? Então, é o que a gente vai fazer agora. Eixo real, fórmula do eixo real. 2 vezes A. O A não é 4? 2 vezes 4 vai dar 8. Esse é o eixo real. Eixo imaginário é 2 vezes B. O B eu não achei aqui, que é 3, então vai ser 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar igual a 6. Então, achei, ó, eixo real e eixo imaginário. Eu já achei 8 e 6, respectivamente. Vamos partir para a distância focal. Gente, a distância focal, a fórmula é 2 vezes C. Confere? Ó, para determinar a distância focal, precisamos do valor de C. Portanto, devemos utilizar a relação fundamental para encontrá-lo. Por quê? Porque a distância focal, a fórmula é 2 vezes C. A gente viu isso aqui no começo da aula, tá certo? Então, eu preciso de C. Olha, mas se eu tenho A e tenho B, usando essa relação pitagórica, eu acho C sim. Então, vamos substituir o A e vamos substituir o B, porque são dois valores que eu tenho aqui, não é isso? Vamos substituir, vamos lá. C ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, olha o A, 4, mais B ao quadrado, 3 ao quadrado, olha o B, 3. Eleva o quadrado aqui as duas potências, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado vai dar 9. Somando esses dois números aqui, eu tenho 25. Se C ao quadrado dá 25, é óbvio que o C vai ser a raiz do 25. Então, o C vai ser igual a 5. Muito bem. Se o C é igual a 5, então a distância focal vai ser o dobro disso. Não é isso? A distância focal vai ser 2 vezes C, 2 vezes o 5, que vai ser igual a 10. Muito bem. Então, inicialmente, é o que a gente queria passar para vocês sobre hipérbole. Até a próxima videoaula do canal Matemática Extra Classe. Fui!